Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá para darmos continuidade à nossa leitura bíblica diária e, como sempre fazemos, que possam todos os que forem abençoados, gostarem, possam curtir, compartilhar, comentar e seguir nas nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram, Facebook, e dar algum feedback de alguma forma para que a gente possa continuar produzindo e glorificando a Deus, que é o nosso objetivo principal. Como sempre fazemos, começando com uma oração, pedindo para que Deus ilumine-nos, abra o nosso entendimento para que a gente compreenda cada vez mais a sua palavra. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que mais uma vez venho te louvar e pedir, no nome de Jesus, que o Senhor nos dirija, Senhor, e nos ilumine para que compreendamos a Tua palavra. Nós amamos, Senhor, a Tua palavra e sei que ela transmite vida e que toda esta vida, Senhor, possa nos atingir, gerando vida também em nós, que a gente possa compreender a Sua vontade por meio dela e nos aproximarmos de Ti para Te louvar e Te glorificar. Ilumine-nos para que compreendamos e para que obedeçamos, Senhor, o que ela nos ordena e que a gente possa crescer no nosso relacionamento com o Senhor por meio da Sua palavra. Em nome de Jesus eu te peço que seja assim, para a glória do Teu nome. Amém. Nossa leitura de hoje é no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. Lemos já até o capítulo 4 e vamos ler a partir do capítulo 5, que diz assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E vieram e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus,
e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Glória a Deus. Capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E eu estava admirado da incredulidade deles.
e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não recebem, e quando alguns não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. Outros diziam: Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedirdes te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles.
E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos, em grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Capítulo 7. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas,
como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isto é, que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas dos filhos. Debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias
que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E dizia-lhes: 7. E ordenou à multidão que se assentassem no chão. Tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista. E outros: Elias. Mas outros: um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim,
retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Glória a Deus pela bendita e maravilhosa palavra do Senhor. Nossa leitura, começando no capítulo 5, mostra Jesus indo para outra margem, né? O caminho, o percurso, estava em uma margem, foi para outra, para um lugar que era a província dos Gadarenos. E diz que quando ele já foi saindo do barco, saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. E diz que este homem fala a descrição dele, conta que era uma coisa terrível, mas diz que quando viu de longe, correu e adorou. E eles clamavam com grande voz, dizendo assim, falando no singular: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Isso foi a fala do Gadareno, que não era o Gadareno. A fala era dos demônios. E dizia, isso foi a fala deles. Fala dele no singular, mas depois a gente vê que não era só um, era vários. E a voz era: Jesus, filho, perguntou, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus estava mandando ele sair daquele homem. Aí Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Aí ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Isso foi a fala deles. E rogava-lhe. Interessante isso, né? Diz que ele rogava-lhe, ou eles, rogava-lhe muito que os, né, no plural, não enviasse para fora daquela província. Tem no outro evangelho, se não lembro agora qual, se Mateus ou Marcos, diz que eles pedem para não serem enviados para o abismo, né, lançados no abismo. E mais uma vez no versículo 12 eles falam, né? E diz que todos, agora fala no plural, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, rogaram. Isso mostra que não é como algumas pessoas dizem que tem que ordenar, né? Eu ordeno, eu não aceito isso. Mas até os demônios rogam. E não rogam ordenando nem mandando, rogam mesmo. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E diz que Jesus logo lhe permitiu. E a gente vê aqui a fala de Jesus, que aparentemente de primeira mão era como uma pessoa, mas essa pessoa estava possuída pelos demônios e, obviamente, a fala era dos demônios e não da própria pessoa. Ele estava totalmente possesso, fora de si. E depois vem a fala
vem a fala das pessoas que viram. E a fala deles foi pedindo para que Jesus saísse do território deles. Isso é horrível, quando a gente vê uma pessoa... Vira uma pessoa no estado daquele homem voltando ao seu estado normal, e as pessoas viram aquilo por causa dos porcos, pediram para Jesus sair do território deles, ao invés de pedir para Jesus ficar. E depois, quando Jesus já ia saindo do território, o próprio rapaz que estava anteriormente possesso pediu para ir com Jesus. Aí Jesus disse: não, vá para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Isso é interessante, né? E diz que ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Não mostra a forma que ele falava, mas ele falava. Não mostra exatamente as palavras de como falava. Aí Jesus atravessou o mar, aí chega Jairo, aí Jairo fala com ele, pedindo por causa da filha que estava morrendo. Quando Jesus se dirige com Jairo, vem a mulher do fluxo de sangue, que não menciona nome, e mostra ali o cenário, e as falas já é Jesus falando com os discípulos à sua volta, perguntando quem o tocou, e os discípulos respondem que como é que a gente vai saber quem tocou se o Senhor está cercado, né? Aí Jesus olha, e quando Jesus olha, a mulher diz que foi ela quem havia tocado, e Jesus também fala com ela. E depois disso já entra novamente Jairo. Algumas pessoas vieram avisar ele que nem precisava mais incomodar o mestre, porque a filha dele já tinha morrido. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, creia somente. Então foi ridicularizado, as pessoas ficaram rindo de Jesus. Mas ele chamou Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe, e subiu os 6 para o lugar onde a menina estava. E quando chega lá, a fala de Jesus para a menina, para a morta, né? E Jesus disse: Talitá, cumi. Aí o texto diz que, traduzido, isso quer dizer: menina, te digo, levanta-te. E encerra-se. Jesus depois mandou dizer que não era para falar isso a ninguém, né? Falou com eles para não falar isso para ninguém. Aí encerra-se o capítulo 5 e entra no capítulo 6. Já mostra ele partindo dali, indo à sua terra, e os seus discípulos com ele. E chegou num sábado na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo... Aí aqui a fala da multidão, das pessoas, né? Não era de pessoas, do povo. Uns diziam: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Isso era a fala do povo, perguntas, né? Perguntando como, por que aquilo tudo em Jesus. E disse que escandalizavam-se nele. E Jesus disse, falando também ao povo, que não havia profeta sem honra senão na sua terra e entre seus parentes e na sua casa. Aí, depois ele chama os 12, dá-lhes mandamento, envia-lhes de 2 em 2 e dá-lhes instruções. E diz que os discípulos, saindo, pregavam ao povo que se arrependesse. A mensagem era: arrependei-vos. Isso é a fala dos discípulos ao povo. Depois mostra, dizendo que o rei Herodes ouviu. Essa é o nome de Jesus, que já era muito conhecido. Mas Herodes, quando ouviu, disse: isso é João, que ressuscitou
e por isso essas maravilhas operam nele. Falas de Herodes. Mas aí outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. E é interessante que essa fala, lá depois no último capítulo que a gente leu, os discípulos vão dizer que era o que o povo dizia. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, né? Mais uma vez, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Aí mostra a fala de João a Herodias, não teria lícito possuir, ou a Herodes, né? Não teria lícito possuir a mulher do teu irmão. Depois, Herodes mais uma vez fala, dizendo que não, é a descrição, né? No versículo 20, no versículo 21, versículo 22, quando Herodes mandou a jovem que havia dançado para ele pedir o que quisesse. E jurou, no versículo 23, fala de Herodes, tudo o que me pedires te darei até metade do meu reino. Mas a jovem foi perguntar à sua mãe o que pediria. Era tão bom que as jovens que servem a Deus fossem assim, né? Perguntar à mãe. A gente vê uma jovem que não servia a Deus, mas foi perguntar à mãe o que era que pediria. É uma pena, né? Quem era para fazer, não faz. Aí a mãe instruiu ela para pedir a cabeça de João Batista. E ela foi e pediu. E Herodes, por causa do juramento, de todo o contexto que ele estava, chamou o carrasco e mandou que lhe trouxesse a cabeça. Depois disso, os apóstolos, voltando para Jesus, Jesus mandou eles ir para um lugar à parte, repousar. Aí vem Jesus, mais uma vez, fala com os discípulos sobre a multidão para fazer ali a multiplicação. Os discípulos ainda, está uma voz aqui dos discípulos que pergunta, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Há pessoas que dizem que eles não tinham como comprar, mas aqui há evidência de que eles tinham dinheiro e tinham condição de comprar esses. Quando ele diz 200 dinheiros de pão, é porque eles tinham os 200 dinheiros para comprar o pão. Era esse o texto, está bem claro isso. Né? Quem não quer entender isso é porque está equivocado na sua compreensão, mas é isso que o texto está dizendo. Mas ele pergunta quantos pães tinham, eles disseram. Então ele mandou que todos sentassem e orou, dando graça a Deus pelos pães e repartiram. Depois Jesus obrigou os seus discípulos a subir no barco e eles foram para Betsaida. E Jesus foi orar um lugar à parte. E de madrugada, já no meio do mar, com o vento e as ondas já querendo os afogar, eles começaram a gritar quando viram Jesus andando por cima das águas, porque pensaram que era um fantasma. Então Jesus fala-lhes, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Perceba que nessa ocasião em outro evangelho mostra que Pedro andou sobre as águas, mas nesse evangelho não mostra, né? E no final do capítulo 6, alguns rogaram-lhe que deixasse pelo menos tocar na orla da sua veste. E disse que todos os que lhe tocavam saravam. No capítulo 7, inicia-se com
uma questão que é muito atual nos nossos dias. Tradição versus doutrina. Usos e costumes versus doutrina. Mandamentos. Muito interessante, muito atual. Forma diferente, moderna, contextualizada à cultura e à sociedade local, mas é a mesma coisa. Os fariseus e os escribas iniciam acusando os discípulos, porque eles não lavavam as mãos quando iam comer. E interrogaram a Jesus, né? Repreendiam os discípulos e depois foram interrogar Jesus. E eles disseram: voz dos fariseus. Versículo 5, eles disseram a Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Aí Jesus respondeu. Jesus já respondeu citando Isaías. Isaías profetizou acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí Jesus cita aqui o exemplo, tem outro texto que ele cita mais exemplo, no outro evangelho, mas aqui ele só citou um. Que eles invalidavam o mandamento de honrar mãe e pai por causa de uma tradição, que essa tradição envolvia corrupção e ganhos para os sacerdotes, né? É honrar pai e mãe, e no quesito aqui com ajuda financeira, mas se desse essa ajuda financeira como uma oferta no templo, eles estariam desobrigados a ajudar o pai e a mãe. E Jesus cita isso como exemplo e diz que eles, pela tradição, invalidam o mandamento, a palavra de Deus, doutrina, podemos dizer assim, por causa da tradição. E ele disse que eles faziam isso deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Isso é muito atual. Não há tempo, nem é o nosso objetivo falar, mas se fosse mencionar tanta coisa. Roupa, denominação, e tanta coisa hoje nos nossos dias que, por causa dessas coisas, invalidam o mandamento, a doutrina, um evangelho vivo, ativo, prático, e se apegam a coisas que, infelizmente, mas é assim. Aí tem a fala de Jesus, né, com eles, corrigindo-os ou tentando-os corrigir, e citou uma parábola, né, dizendo que o comer, a forma de comer não contaminava, porque nada contamina quando entra, apenas o que sai, e os discípulos também não entenderam, perguntaram a Jesus, e Jesus explicou. Depois vem a mulher cananeia, veio dos territórios de Tiro e de Sidom, ou melhor, Jesus foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, querendo ficar escondido um pouco, não conseguiu, porque uma mulher que tinha uma filha endemoniada foi falar com ele, ouviu falar dele e foi rogar, pedir, e disse que ela era grega Cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus disse, nesse caso dessa mulher, no outro evangelho, há falas que não há aqui, né? Aí Jesus falou com ela, ela fala com Jesus, Jesus fala com ela. Depois vem um surdo, trouxeram-lhe o surdo. E Jesus também o cura. Mais uma vez disse que ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais divulgavam. E no final do capítulo 7, a multidão diz assim, admirando-se, né? E diziam assim, tudo faz bem,
faz ouvir os surdos e falar os mudos. Aí o capítulo 8 inicia-se mais uma vez com a segunda multiplicação de pães e peixes. E a partir do versículo 10, Jesus cita para que os discípulos tivessem cuidado. Primeiro, os fariseus tentando pedem um sinal, mas ele diz que nenhum sinal será dado. Mas em outro evangelho ele diz que só seria dado um sinal, que seria o de Jonas, que passou 3 dias, 3 noites no seio da terra, assim também o Filho do Homem passaria. Mas aqui não está registrado essa, mas no outro evangelho está. E eles tinham levado um pão só, e pensou que Jesus estava falando de pão quando mencionou para eles ter cuidado com os fermentos dos fariseus e de Herodes. E no outro evangelho também está, aqui não está, mas no outro evangelho está claro, Jesus disse que ele estava falando, não era do fermento do pão, mas da doutrina deles. Era para se ter cuidado com a doutrina deles, assim como nós hoje precisamos ter cuidado com toda a doutrina que nós ouvimos. Não é só com os de fora, mas também a gente há muita controvérsia no nosso meio. Se eu estou em uma denominação, faço parte, sou membro de uma denominação, eu tenho que ter cuidado com todas as doutrinas de todas as outras denominações. Mas é como que da minha denominação, qualquer pessoa pode me falar qualquer coisa que ali eu tenho que aceitar, porque não é para ter problema nenhum. Eu penso diferente. Eu tenho que ter cuidado com todas as doutrinas de fora, de toda e qualquer outra denominação, tanto quanto eu tenho que ter cuidado com a doutrina da minha própria denominação. Porque há muita gente que, mesmo sendo da mesma denominação, fala cada coisa absurda. E nós temos que ter cuidado com tudo e com todos. Eu tenho que usar a mesma balança que uso para um, eu tenho que usar para outro. Eu não posso pegar um peso e uma medida e usar para as demais denominações e querer usar outro peso e outra medida para a minha ou a denominação que eu faço parte, de forma nenhuma. O mesmo peso e a mesma medida que eu uso para todas as outras denominações, até mesmo para as seitas, eu tenho que usar para a denominação que eu também sou membro. Não é porque eu sou membro de uma denominação e ouço alguém falando um absurdo em outra denominação e vou criticar aquela pessoa, e eu vejo alguém falando esse mesmo absurdo na denominação que eu sou membro, eu vou inocentar essa pessoa. Não, eu tenho que fazer a crítica no mesmo nível que eu fiz no de fora. É assim que deve ser. Deus mandou usar uma mesma balança, uma mesma medida e um mesmo peso para todos, inclusive para mim, essa mesma balança. Tenha cuidado com o fermento, seja ele qual for. E Jesus fala com eles, e eles falam com Jesus. Jesus ainda pergunta a eles se eles estavam com o coração ainda endurecido. E ainda pergunta: como não entendeis ainda? E foi para Betsaida. E lá em Betsaida trouxeram-lhe um cego e pediram, pelo cego. Interessante que aqui mostra, é como se parece que esse cego já tinha no meio da vida, ele já tinha sido bom e não tinha nascido cego de nascença, porque quando Jesus começou o processo da cura, diz que ele viu árvores. Como era que ele ia conhecer árvores ou entender que era árvore se ele não tivesse visto antes? Fica uma leitura bem interessante. Mas há aqui a fala, Jesus pergunta a ele, se ele já estava vendo alguma coisa, e ele fala com Jesus, Jesus fala com ele. E mais uma vez, a confissão de Pedro, porque Jesus pergunta, e eles dizem aquilo que eu já falei lá de Herodes, que Herodes dizia que era João Batista, e isso se divulgou, e alguns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que era Eli, outros diziam que era um dos profetas. Aí ele foi e perguntou direto para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou?
Esse texto é bem interessante. Lá em Mateus e em João também é bem... E Pedro diz, né? Tu és o Cristo. Aí lá em João diz, o Filho do Deus vivo. E admoestou para que a ninguém dissessem aquilo. E começou a ensinar-lhes que ele tinha que padecer. Aí Pedro, aquela bem conhecido, né? Pedro chamou ele à parte, ó. Pedro era bem, chamou ele no particular e disse, mas Senhor, o Senhor vai fazer um negócio desse? Não faça isso, tem misericórdia do Senhor. Aí Jesus olhou para ele e repreendeu, para trás de mim, Satanás. Não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são de homens. E mais uma vez chamou a si a multidão e disse que se alguém quer segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. E ainda diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perdê-la por amor dele e do Evangelho, veja, perder por amor dele e do Evangelho, não é perder de qualquer jeito. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então, quem se envergonhar dele, ele diz, nessa geração perversa, também ele se envergonhará, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E assim encerra a nossa leitura de hoje. Recapitulando, falas de Jesus com os demônios, expulsando-os, os demônios falando com ele, adorando, humilhando-se, rogando-lhe. Fala daqueles que presenciaram para os outros da cidade, juntou a multidão, falou pedindo para que ele saísse do seu território. Fala de Jairo com Jesus, de Jesus com Jairo, depois de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue com Jesus, Jesus com os discípulos nessa ocasião. Aí depois vem os trabalhadores de Jairo falando com Jairo, Jesus fala com Jairo e consequentemente com eles, né? E depois fala com Pedro, Tiago e João, chamando-os particular para irem. Os que estavam lá velando a menina fala. Jesus entra, fala com a menina volta à vida. Depois em Nazaré, as pessoas perguntam, né? A voz da multidão aqui, não é de uma pessoa só, mas a voz da multidão, falando, mencionando até a família de Jesus. Jesus fala de Jesus, fala da multidão. Jesus fala aos 12, enviando-lhes. Eles vão evangelizando, fala às pessoas evangelizando. Fala de Herodes, fala da enteada de Herodes, fala de Herodias, a mãe da menina, a esposa de Herodes, que não era esposa, era uma, podemos dizer assim, uma prostituta, né? Que era cunhada e casou ilegalmente com Herodes. Aí mencionar fala de João com ele, porque João já tem morrido nessa ocasião, mas menciona a situação, menciona a fala de João com Herodes, de Herodes com a menina, né, ali na multidão, prometendo, fazendo aquela promessa. Depois a fala de Jesus, mais uma vez, a fala de Herodes com o carrasco para matar, né, os soldados ali para executar João. A fala de Jesus mandando os discípulos descansarem. Depois para a multiplicação, falando para